o anúncio do nascimento de Jesus, a história começa na pequena cidade de Nazaré, na Galileia, com uma jovem virgem chamada Maria, que estava noiva de um homem chamado José, descendente do rei Davi. O anjo Gabriel foi enviado por Deus até ela, e disse: Salve, ó favorecida! O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras. Mas o anjo continuou: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou: Como será isto, visto que não conheço homem algum? O anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, em fé e submissão, respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Enquanto isso, José, seu noivo, descobriu que Maria estava grávida. Sendo um homem justo, e não querendo defamá-la, decidiu deixá-la secretamente. Mas, enquanto ponderava nisso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. José obedeceu ao anjo e recebeu Maria como sua esposa, mas não a conheceu intimamente até que o filho nascesse. O imperador César Augusto decretou que todo mundo deveria ser recenseado. Todos iam à sua própria cidade para se alistar. Por ser da casa e linhagem de Davi, José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, para a cidade de Davi, chamada Belém, levando consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles em Belém, chegou o tempo de se cumprirem os dias dela, para dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deituou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou casa de hóspedes. Havia na mesma região pastores que estavam no campo, guardando seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor aparece-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles ficaram com muito temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Subitamente, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Os pastores foram apressadamente a Belém, e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de o verem, divulgaram amplamente a palavra que lhes foi dita a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram, e Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo havia dito antes de ele ser concebido. Além disso, quando se cumpriram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e temente a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, e lhe revelara que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram um menino Jesus, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações
e glória do teu povo Israel. Uma profetisa, Ana, de idade muito avançada, que nunca deixava o templo, também chegou naquele momento e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ao ouvir isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Herodes então chamou secretamente os magos e indagou com eles acerca do tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eles, tendo ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, encheram-se de extrema alegria. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mira. Sendo avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e disse: levanta-te, toma um menino e sua mãe, foge para o Egito, e fica lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. José levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Herodes, percebendo que tinha sido enganado pelos magos, airou-se furiosamente, e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Morto Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve receio de ir para lá. E, sendo avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E assim, a família se estabeleceu em Nazaré, onde Jesus cresceu e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40.